Bom dia, galerinha, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre compreensão textual, sobre leitura, sobre as dificuldades que a gente apresenta e o que a gente deve ou não prestar mais atenção antes de fazer uma interpretação de texto, por exemplo. Bom, a importância aí de compreender o texto, né? No decorrer da nossa vida, a gente vai estar vendo vários textos, né? Tanto no português quanto no espanhol, e a gente precisa saber algumas estratégias de leitura para a gente poder estar compreendendo esse texto melhor, ok? Bom, o que seria um texto, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. Um texto é todo enunciado que faz sentido para um determinado grupo de pessoas. Então, se eu li lá, vende-se casas, fez sentido para mim, aquilo é um texto. Se eu vejo uma imagem, pode ser um texto não verbal. Se eu vejo uma imagem de um Ezinho com um risco no meio, eu sei que é proibido estacionar, aquilo ali também é um texto, também traz uma mensagem para mim, ok? Bom, e aí eu coloquei alguns tipos de texto, né, que a gente encontra. A gente tem texto de histórias de aventura, a gente tem um simples bilhete, a gente tem biografia, que é aquele que conta a história da vida de alguém, a gente tem bula de remédio, que ensina a gente quanto que pode ou não tomar, a gente tem as cartas que a gente escreve para as pessoas, tem os contos de fada que a gente escuta quando a gente é pequenininho, crônicas, né, que vai estar aí de alguma forma misturando um texto jornalístico, né, de literatura. A gente tem os diários, que a gente descreve o que aconteceu no nosso dia. A gente tem o e-mail, atualmente, que a gente escreve para se comunicar também. Entrevista, quando a pessoa faz perguntas e a gente responde. A fábula, que tem sempre um bichinho contando uma história e dando uma moral dessa história. Ficção científica, quando é um negócio assim que a gente não reconhece, que não é verdadeiro, mas tem aí uma história muito bacana por trás. Informativo, quando traz informações sobre alguma coisa, algum objeto que eu comprei, por exemplo. Tem as lendas, que são aquelas histórias que a gente conta, né, de pai para filho, de geração para geração. Tem mistério, histórias que deixam um mistério, que a gente não sabe exatamente como foram resolvidas. Tem os mitos, que a gente não sabe se foi verdade ou não, se é somente um mito, aquelas histórias que são contadas. Tem poesia, que vem aí bonitinho, com versos, às vezes rimam, às vezes não. Tem as receitas, que ensinam a gente a fazer alguma coisa. Tem a história de terror, enfim. Nós temos uma infinidade de tipos de textos, né? E aí, o que é importante a gente saber? Para a gente ler e compreender e interpretar, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? Primeiro, o tema principal. Se eu estou lendo uma história de terror, o tema principal é esse terror, é o que aconteceu, entendeu? O que foi feito. Se eu estou lendo uma história de amor, o tema principal é o amor. Se eu estou lendo um texto informativo sobre como funciona um objeto, esse objeto é o tema principal. Então a gente tem que entender o que seria o tema principal sempre, tá? Depois a gente tem que fazer lá na nossa cabeça uma associação. Eu já sabia alguma coisa sobre esse assunto ou não? Esse assunto é completamente novo para mim, tá? E por último, compreender o que é importante, o que eu preciso guardar de informação desse texto, né? O que eu preciso absorver aqui, ou se ele é só uma história e mais para frente eu posso ver de novo, né? Então a gente tem que ver a importância desse texto. Aí a gente tem alguns tipos, né? O primeiro tipo que eu coloquei de compreensão é aquele que a gente está muito acostumado de verdadeiro ou falso. Existe ali, eu coloquei aqui um texto não verbal, né? Que é só uma imagem, e aí à medida que eu vou identificando na imagem, eu vou dizendo se as frases são verdadeiras, sim ou não. Esse seria um tipo de compreensão. Outro tipo de compreensão é quando eu tenho opções para marcar. Eu leio o texto e aí as perguntas vêm com as opções. Então, basta eu ir confirmando qual é a mais correta, né? Qual é a que tá em acordo com o texto. A terceira é quando eu respondo por escrito, eu leio o texto e tiro a resposta dele. Então, eu vou estar respondendo de acordo com esse texto. Eu ainda tenho as que eu completo o texto, então ele precisa fazer sentido para mim, para que eu encaixe essas palavras no local exato que elas deveriam estar.
Eu tenho os que você tem que criar em cima do que já está escrito, tá? Não deixa de ser uma maneira de completar, só que agora a gente não tem as opções para completar, a gente vai criar e aí o texto tem que ser coerente, tem que fazer sentido. E ainda tenho aqueles que a gente tem que fazer ali um resuminho de início, o que aconteceu no trama, qual foi o desfecho, né? E a gente com as nossas palavras faz aí um resuminho sobre o que estava contando ali naquela história. Na compreensão 7, eu vejo, aqui eu tenho verbal e não verbal, eu tenho aí um texto misto. E aí, qual é o propósito? Qual é o tema? Por que esse texto foi feito? E aí eu justifico. Então, eu além de dizer o que tem no texto, eu justifico por que eu estou respondendo isso, ok? Bom, por que é importante compreender e ler, né, gente? Achei esse bonequinho perfeito. Quando a gente vive sem ler, é muito perigoso, porque obriga a gente a acreditar no que as pessoas falam, né? Então, assim, a gente precisa compreender bem um texto, interpretar bem um texto. Só assim a gente vai adquirindo conhecimento e vai podendo ter os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias deduções, ok? Bom, besitos e até a próxima aula.